através deste aparelho de som, quero estar lendo a palavra do Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo de número 13. Eu louvo a Deus também pela vida do nosso irmão que acabou de louvar o Senhor, poder conhecer o irmão, ouvi-lo cantar aqui nesta noite, para nós é um prazer, viu, irmão? Pedro Daniel, Deus te abençoe e continue enriquecendo o seu ministério em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Mas eu peço aos irmãos que ninguém se mova, permaneça aí aonde você está, porque não estou despedindo a igreja com a bênção apostólica. Eu só li propositadamente para falar uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, é verdade que toda a Bíblia Sagrada, ela é especial. E por ela ser especial, ela acaba falando conosco. Ela acaba falando com o homem. Ela acaba mexendo com o sentimento daqueles que escutam falar acerca dela. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o escritor aos Hebreus confirmando na sua palavra, dizendo que ela é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma, entre juntas e medulas, e que é apta para discernir os desejos e as intenções do coração. O salmista, adorando a Deus por esta palavra, ele adorou dizendo no Salmo 119, verso 5, que ela é lâmpada para os pés e que ela é luz para o nosso caminho. Já o profeta Jeremias foi mais ousado, ao ponto de dizer que a palavra do Senhor é poderosa, ao ponto de esmiuçar a penha, de quebrar tudo aquilo que possa estar endurecido com relação àquilo que diz a palavra do Senhor. E nesta noite nós já ouvimos louvores, já ouvimos hinos de adoração, hinos que mexeu, eu tenho certeza, com a sua alma, com o seu sentimento, que te fez alegrar-se na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu li propositadamente aqui no capítulo de número 13, no versículo 13, o livro de 2 Coríntios, aquilo que para nós, a nossa igreja, traz como um costume, porque é verdade que ao término de cada culto dirigido nas nossas igrejas, nós temos este costume de despedir os irmãos com a bênção apostólica. E se o pastor por um equívoco esquecer, depois da oração final e os irmãos e dizer todo mundo está liberado, alguém vai acabar ficando entristecido, porque é tão gostoso ouvir a bênção apostólica, que alguém vai dizer: o pastor, ele esqueceu de abençoar a igreja com a bênção apostólica. Mas eu estava meditando, irmãos, com relação a este texto, porque quando eu olho para todas as epístolas paulinas, todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, eu vejo que somente aqui, no capítulo de número 13 deste livro, e justamente neste versículo, é que Paulo faz menção, na sua bênção apostólica, dizendo acerca de Jesus, como sendo a graça, do grande amor de Deus nosso Pai, e apresentando a pessoa bendita do Espírito Santo. Por exemplo, se nós olharmos para Efésios, no capítulo de número 6, e no versículo de número 24, quando Paulo despede a igreja de Éfeso, abençoando os irmãos, ele está dizendo: olha, a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém. Diferente, irmãos, de cada texto ou de cada livro, nós vamos observar o apóstolo Paulo despedindo a igreja, abençoando a sua igreja, naquilo que nós consideramos sendo a bênção apostólica. Aí eu questionei a Deus: por quê? Justamente aqui neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele fez menção acerca da Trindade, acerca do Deus Pai, acerca do Deus Filho e acerca do Deus Espírito Santo. Eu tomo para mim nesta noite este texto para trazer uma revelação da parte de Deus, porque Paulo, na verdade, ele queria que este versículo da Bíblia Sagrada, a qual ele próprio escreveu, se cumprisse na nossa vida como sendo uma grande revelação. Todas as vezes que nós olharmos para ele ou escutarmos alguém dizendo acerca dele, nós pudéssemos lembrar de que nós servimos um Deus que é poderoso na sua totalidade, na sua soberania, e
que se divide em uma trindade por aquilo que nós aprendemos em teologia, a doutrina da trindade. E às vezes nós queremos explicar acerca da doutrina da trindade e parece fugir conhecimento, sabedoria, porque nós perdemos nas nossas palavras e não conseguimos expressar muito acerca da doutrina da trindade. Mas querendo falar acerca da trindade, olhamos para aquela palavra de Gênesis, quando Deus resolveu formar o homem à sua imagem, à sua semelhança, e nos baseamos ali. Deus está dizendo: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Mas se nós olharmos para este versículo, às vezes alguém vai dizer assim: mas pregador, isso não traz uma lógica definida, não traz uma certa razão com referência à doutrina da trindade. Aí eu tenho que observar, irmãos, porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo, ele estava afirmando que nós servimos um Deus que é trino e que é poderoso. Ele se divide em Pai, em Filho e em Espírito Santo, mas ele próprio diz na sua palavra que não reparte a sua glória com o outro. E querendo explicar acerca da doutrina da trindade, nós temos que observar os evangelhos, quando a Bíblia Sagrada nos diz que estava João batizando nas águas para o arrependimento, convidando a todos, dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o que diz a Bíblia? Que daqui a pouco João Batista olha, e o que é que ele vê? Ele vê o próprio Senhor Jesus Cristo, e ele começa então a dizer na sua palavra: este é aquele a qual eu tenho dito acerca dele, eu na verdade batizo nas águas para o arrependimento, mas disse que após mim viria um mais poderoso do que eu, que vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e este que está aí é aquele da qual não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Aí Jesus olha para João Batista e diz: não, há necessidade para que se cumpra a promessa do meu Pai. E quando João resolve então batizar a Jesus nas águas para cumprir a promessa do Pai, diz a Bíblia Sagrada que após Jesus ser levantado de dentro das águas, acontece um fenômeno, porque a Bíblia diz que naquela hora houve-se um barulho no céu, o céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 61, se não foge a minha memória: porquanto o Espírito de Deus veio sobre mim e me ungiu para pregoar liberdade, para fazer obras maravilhosas. E diz a Bíblia Sagrada que naquela mesma hora o próprio Deus, ele brada no céu dizendo: este aí é o meu filho amado, a quem eu tenho tanto prazer. Sabe o que eu estou dizendo? Que aqui nós vemos com clareza acerca da trindade. Por que, pregador? No céu estava Deus, o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso, nos céus descendo o Deus Espírito Santo sobre a vinda do Filho que estava nas águas, a saber, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E quando eu olho para o texto daquilo que nós lemos aqui nesta noite, a saber, a bênção apostólica, eu vejo aqui, queridos irmãos, Paulo querendo chamar a nossa atenção para todos os momentos em que olharmos para este texto da Bíblia, nós possamos lembrar que nós servimos um Deus que é misericordioso ao ponto de derramar a sua própria graça. Falando de graça, graça quer dizer favor imerecido, dádiva imerecida, aquilo que homem algum jamais poderia alcançar pelos seus méritos, pelas suas razões, pelo seu canudo de faculdade, por aquilo que ele faz no meio de uma sociedade, mas através da graça de Jesus, que é o favor imerecido, a dádiva imerecida, a maior demonstração do amor de Deus, podemos nesta noite, nós os crentes, nós os irmãos, reunirmos neste lugar para adorar o nome do Senhor. Quando eu olho para a graça e falando acerca de graça, sabe o que me lembro? Eu me lembro daquilo que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 3 e no versículo de número 23, dizendo: olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando eu olho para este texto, eu me lembro do Salmo 51 e parece-me que o versículo de número 5, quando o salmista, reconhecendo o seu grau de pecaminosidade, depois de haver transgredido, depois de haver feito o que era mal aos olhos do Senhor, ele reconhece a sua imundícia, o seu pecado, e ele começa a dizer: eis que em pecado eu fui formado, eis que em iniquidade a minha mãe me concebeu, eu fui gerado. Quando eu olho para a